Muito boa tarde, amados irmãos e amigos. Aqui na Colônia O Sol, é para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual teremos o tema Recolhendo com o sétimo selo. Recolhendo com o sétimo selo é o nosso tema, para o qual vamos ler em Apocalipse capítulo 14, versículos 14 ao 20, e São Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Disse assim nas Escrituras. Vamos ler São Marcos primeiro. Disse, São Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29, disse, e dizia, ademais, isto é Jesus falando, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20, disse, eu olhei e eis que uma nuvem branca, e sobre a nuvem, um sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lança a tua foice cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Até aí vamos ler, não mais. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assento, tenham a bondade. Recolhendo com o sétimo selo. Cristo falando da colheita, ou seja, da cega, onde se faz o recolhimento dos trigo dos filhos de Deus, nos ensina que o trigo passa por diferentes etapas. Primeiro é semeado, depois nasce, depois cresce, depois lança a espiga, depois lança o grão e depois, quando já está maduro, se mete a foice, porque a ceifa chegou, a hora de colher chegou. E em Apocalipse, o ministério para cegar, para colher, veja, tem este anjo que tem a foice aguda, tem uma coroa de ouro, portanto é rei. E vejam vocês, dizem, estava sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. E agora, aqui está. Nesta nuvem é este que está aqui. O que vem nessa nuvem, e vejam vocês, vem nesta nuvem de glória, como foi vista ali, foi anunciada por Cristo em São Mateus 24, versículo 30 em diante, onde disse que será visto o sinal do Filho do Homem no céu. E vamos ler aqui para que eu tenha tal como está dito. Disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui, em Apocalipse capítulo 14, também o mostra vindo em uma nuvem, como também em Apocalipse capítulo 10 o mostra vindo em uma nuvem ou nas nuvens, vejam vocês.
Disse Apocalipse capítulo 10, vi descer do céu outro anjo forte, envolto numa nuvem, com o arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamados, os 7 trovões emitiram sua voz, como clamou, como ruge um leão, porque vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá. E agora, aqui traz em sua destra, em sua mão um livrinho aberto, e em Apocalipse capítulo 14 traz uma foice aguda, que é a palavra. E aqui o livrinho aberto também é a palavra. Agora podemos ver com que ele vai colher no último dia. O grão que já está maduro vai colher, vai colher os filhos e filhas de Deus em que era? Na era da pedra angular. Vejam vocês, isto é onde vem o chamado da grande voz de trombeta do recolhimento de todos os escolhidos de Deus. E por isso foi que em São Mateus capítulo 24, e versículos 30 ao 31, nos fala da vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, como também em São Lucas disse, vindo em uma nuvem, porque é uma nuvem formada por 8 anjos. Se contarmos cada um desses anjos individualmente, pois são 8, pois vem nas nuvens que forma uma só nuvem, que é a nuvem que forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. Assim é que vem nas nuvens e vem em uma nuvem, como também vem em um cavalo branco, em Apocalipse capítulo 19. Agora podemos ver o que isso significa para a Igreja de Jesus Cristo no último dia. Desse momento em diante, desse momento em que aparece o sinal do Filho do Homem no céu, vejam vocês o que acontece. Disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Daí em diante, vem lamento para as tribos da terra até que chega ao grande lamento da grande tribulação. Por isso podemos ver a situação a nível mundial, desde 1963 até aqui, onde há muito lamento, muita dor e muita tristeza e muitos problemas no meio das nações, tanto no político, econômico e social, em todos os campos. As nações estão cheias de problemas e de lamentos neste tempo final, desde 1963 em diante. E tem estado surgindo enfermidades. Em outro tempo, quem sabe, as houve, porém que não estavam tão marcadas em sua manifestação como neste tempo final. E isso que, todavia, não começou o juízo divino da grande tribulação, onde tudo o que houve em tempos passados se manifestará em forma plena sobre a raça humana. Agora disse, e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí estava um anjo diferente dos demais. Aí estava o Filho do Homem, o anjo que tem o 7º selo. Aí estava no céu nesta nuvem, vindo nas nuvens do céu com os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil. E para o tempo final, na terra, vejam vocês, assim como se manifestaram os 7 anjos mensageiros das 7 eras, estará manifestado este anjo que era diferente dos demais, realizando a obra da colheita, do recolhimento de todos os filhos e filhas de Deus do tempo final, chamando, juntando-os onde? Na era da pedra angular, na dispensação do reino. Por isso diz, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com esta voz de trombeta diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas. E em seguida, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve, ou seja, as coisas que hão de acontecer depois destas. Vamos lê-lo direto aqui da Escritura.
disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Para que envia seu anjo mensageiro? Para mostrar-lhe à sua igreja as coisas que devem acontecer em breve. E por quê? Cristo, o qual prometeu dar a conhecer estas coisas, porque Ele mesmo não as dá a conhecer? Pois Ele mesmo as dá a conhecer, porém por meio de carne humana, por meio de seu anjo mensageiro. Essa é a forma em que Jesus Cristo estará manifestado de era em era. Estava manifestado em era na primeira idade, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, e também assim para a era da pedra angular. E por essa causa é que, por meio do seu anjo mensageiro, é que são dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque sempre Cristo tem usado um ser humano, um homem, desde que ele, do dia de Pentecoste para cá, tem estado manifestado na terra em Espírito Santo no Novo Testamento, durante a dispensação da graça, e assim é para a dispensação do reino também, como também fez na dispensação da lei e em dispensações anteriores à lei. Sempre esteve velado e revelado por meio de um ser humano, de um homem, e por meio deste homem cumpriu o que ele prometeu para cada tempo. Por exemplo, temos a promessa de Deus a Abraão e ao povo hebreu, descendentes de Abraão, de uma liberação, porque estava cativo em terra estranha, escravos em terra estranha por 400 anos, porém depois dos 400 anos, Deus os libertaria. Depois da escravidão de 400 anos, sairia livres. Deus disse, e eu os libertarei como um forte. E quando cumpriu essa promessa, a cumpriu por meio de um homem chamado Moisés. Porque sempre estará utilizando um homem do tempo em que cumpre o que ele prometeu. Por isso é que, para o último dia, o que ele prometeu, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Terá um homem aqui na terra, tem que ser um profeta mensageiro, porque só os profetas que vêm a revelação de Deus. E por meio deste homem, será que Cristo em Espírito Santo estará manifestado, mostrando todas estas coisas que devem acontecer em breve. E para que possa estar manifestado em um homem, dando a conhecer todas essas coisas, esse tem que ser um mensageiro de Deus, um mensageiro de uma era ou de uma dispensação. E este mensageiro é o último profeta mensageiro de Deus, de Jesus Cristo, esse anjo mensageiro da era da pedra angular e mensageiro da dispensação do reino. E é a primeira ocasião em que Deus envia à sua igreja um profeta dispensacional. Desde dos dias de Pentecostes até aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem tido um profeta dispensacional. Somente tem tido anjos mensageiros das 7 eras da igreja, 7 eras da igreja gentia, e teve antes a Pedro e a Santiago, a João, a estes discípulos de Jesus Cristo, através dos quais Cristo se manifestou. Porém, um profeta dispensacional, nunca a igreja de Jesus Cristo tem tido. Agora, somente Deus tem 7 profetas dispensacionais. O primeiro foi Adão para a dispensação da inocência, o segundo 7 para a dispensação da consciência, o terceiro encontramos que foi Noé para a dispensação do governo humano, o quarto foi Abraão para a dispensação quarta, a dispensação da promessa, o quinto foi Moisés para a quinta dispensação, a dispensação da lei, o sexto foi Jesus para a dispensação da graça, e o sétimo é o anjo mensageiro de Jesus Cristo para a sétima dispensação, que é a dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, onde na dispensação do reino se estará entrelaçando com a dispensação da graça. Por isso tem que aparecer o profeta mensageiro da dispensação do reino. Não pode começar essa dispensação sem ele abrir essa dispensação. E neste anjo mensageiro é que estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, dando a conhecer por meio dele todas essas coisas que devem acontecer em breve, e por meio dele estará Jesus Cristo realizando a colheita, o recolhimento do fruto maduro na copa da árvore.
estará recolhendo aos filhos e filhas de Deus, estará recolhendo os escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério de sua segunda vinda, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final, onde Jesus Cristo, o Filho do Homem, estará manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez, e de Elias por quinta vez. E assim estará Jesus Cristo realizando a obra da colheita, do recolhimento dos escolhidos de Deus do último dia, para assim dar-lhes a revelação, a fé, para ser transformados e raptados nesse tempo final e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. É o tempo da colheita. É o tempo do recolhimento de todos os escolhidos de Deus, dentre os gentios primeiramente, e depois será do meio do povo hebreu. Agora, assim como em cada era da igreja gentia, Deus envia um mensageiro com a mensagem correspondente àquela era para chamar e juntar os escolhidos de cada era, e foram chamados e juntados por meio da mensagem de Deus através do mensageiro, e junto a este mensageiro houve ministros que estiveram trabalhando nesse trabalho do recolhimento dos escolhidos de cada era. E houve muitas pessoas que, mesmo que não eram ministros, senão irmãos das diferentes congregações, que também estiveram braço a braço com este mensageiro e também com os ministros desse tempo, trabalhando nesta obra de Deus correspondente à era em que eles viveram. E eles estiveram trabalhando no trabalho de Cristo, correspondente a cada era, na obra do recolhimento dos filhos e filhas de Deus, de cada era. E agora para o recolhimento dos filhos e filhas de Deus, do tempo final, com o anjo mensageiro de Jesus Cristo, onde estará Cristo manifestado, realizando a obra de recolhimento dos escolhidos de Deus, com a mensagem de grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com ele estarão também os ministros do tempo final da era, da pedra angular e da dispensação do reino. E com esses ministros e com o anjo mensageiro de Jesus Cristo estará os irmãos das diferentes congregações que tenham recebido a palavra de Deus e tenham sido recolhidos e agora trabalham em favor dos que faltam por ser recolhidos, e trabalham também em favor dos que já foram recolhidos, para que tenham o alimento espiritual sempre à sua disposição, em vídeos, em cassete, em folhetos, e assim na obra do recolhimento dos filhos e filhas de Deus que Jesus Cristo realiza em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. Se realiza esta obra em forma correta e obtenha Cristo o resultado prometido para este tempo final, ou seja, sejam recolhidos todos os escolhidos até o último dos escolhidos, e em seguida ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, todos sejamos transformados. Agora podemos ver este mistério de estar recolhendo com o sétimo selo. O sétimo selo é Cristo em sua segunda vinda. O sétimo selo é Cristo vindo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, vindo a palavra, o verbo encarnado em um homem, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, e realizando a obra do recolhimento de todos os escolhidos de Deus e os que trabalham braço a braço com ele, ministros e irmãos das diferentes congregações, estão recolhendo com o sétimo selo. Recolhendo com o sétimo selo. E os que já têm sido recolhidos, foram recolhidos, dão graças a Deus que houve pessoas recolhendo com o sétimo selo, que foram instrumentos para vocês também serem recolhidos, e agora se une aos que estão recolhendo com o sétimo selo para que outros também sejam recolhidos neste tempo final e se complete a obra do recolhimento de todos os escolhidos de Deus. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão, ou seja, recolherão a todos os escolhidos.
E com esses ministérios de Cristo, manifestados em seu anjo mensageiro, os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, todos trabalhamos recolhendo com o sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de como estar recolhendo com o sétimo selo. É chegada a hora da colheita. A hora de cegar chegou, diz Apocalipse capítulo 14. E foi dito, mete a tua foice e cega. A foice da palavra de Deus, a mensagem do evangelho do reino, para recolher o fruto, porque já está maduro. E agora estamos em pleno verão espiritual. O verão representa o tempo da colheita e representa a vinda do reino de Deus. O verão está próximo. Em São Lucas significa, e em São Marcos significa, o reino de Deus está próximo. E isso é o tempo de quê? Da colheita, é o tempo do recolhimento. Porque são recolhidos onde? No reino de Deus. E agora estamos em plena colheita. O trigo, os filhos e filhas de Deus, sendo recolhidos e armazenados no celeiro de Deus. E em breve seremos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. São Mateus também dá testemunho. Em uma das pregações de João o apóstolo disse, e começando no versículo 10, do 10 ao 12, disse, João Batista pregando. Vamos ver. Um pouquinho antes, no 8, disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não penseis dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos digo que até mesmo Deus pode levantar filhos a Abraão até mesmo dessas pedras. E já também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim, cujas não sou digno de desatar as suas sandálias, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Está em sua mão, ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Está falando também do tempo da colheita, onde recolherá o trigo no seu celeiro e queimará em seguida a palha no fogo que nunca se apagará. Agora podemos ver como nós chegamos ao tempo da colheita, ao tempo do recolhimento dos escolhidos de Deus. E porquanto chegamos a esse tempo, o tempo do recolhimento dos escolhidos de Deus, chegamos ao tempo onde estamos recolhendo com o sétimo selo. E temos um campo grande para recolher. Deus nos tem dado toda a América Latina e o Caribe. Deus tem muito povo, muito trigo, muitos frutos para ser recolhido na América Latina e no Caribe. Por isso é que vocês, cada ano que passa, vocês encontrarão que cada ano que passa, em vez de terminar o trabalho, há mais trabalho para realizar. Por quê? Porque Deus tem muito fruto da América Latina e no Caribe, muitos filhos e filhas de Deus. Esta é a causa pela qual, cada ano que passa, em vez de ter menos trabalho, temos mais trabalho. Porém, é uma benção grande que Deus nos tem dado a América Latina e o Caribe. Em outros continentes, pode dizer, levamos um ano aqui nesse lugar, e começamos com 10 e não resta 5, nada mais. Porém, nós
podemos dizer: não levamos nem um ano ainda em tal lugar. E começamos com 3 pessoas. O que fez a apresentação da atividade, o que mexeu com os equipamentos e o que veio dirigindo o automóvel para trazer os equipamentos. Começamos com 3 e nada mais, e já há uma congregação em tal forma que já não tem lugar. Porém, qual é o milagre? Alguém perguntou uma vez: qual é o segredo que tem? Bom, o segredo que temos é simples, que estamos recolhendo com o 7º selo. E ele tem muito fruto, muitos filhos e filhas de Deus na América Latina e no Caribe. E por isso é que começamos com 2 ou 3, e ao ano já há uma congregação, e no outro ano já nem cabe as pessoas em alguns dos lugares, e vai se multiplicando a congregação, e essa congregação segue trabalhando, e vai trabalhando com o 7º selo, vai recolhendo com o 7º selo, e se enche o lugar e tem que abrir outros lugares. E desta congregação, pois saem outros líderes e já vão e abrem outros lugares, e segue crescendo a obra de Cristo do tempo final sob o 7º selo, porque estamos recolhendo com o 7º selo. Já não estamos recolhendo nem com Paulo, nem estamos recolhendo com Irineu, nem com Martim, nem com Colombo, nem com Lutero, nem com Wesley, nem com William Marion Branham. Estamos recolhendo com o 7º selo. Na era da pedra angular e território latino-americano e caribenho. Pode dizer, os que ficaram nestas eras passadas, que não se metam aqui em nossa nação ou em nosso território. Não se preocupem. Temos muito trabalho aqui. Temos muito trabalho aqui. E Deus nos tem dado a bênção de estar recolhendo com o 7º selo na América Latina e no Caribe. É para a América Latina e o Caribe a mensagem do Evangelho do Reino, para a dispensação do Reino e para a era da pedra angular. Daí se estenderá a outras nações. Porém, estamos no chamado dos escolhidos de Deus do último dia. Porém, deixe que se complete o número dos escolhidos de Deus, e vocês verão como a mensagem irá a outras nações e outros idiomas. E então, muitas pessoas, e sobretudo o povo hebreu, e dirão: isto é o que nós estávamos esperando. Porém, enquanto isto, estamos recolhendo o fruto dos escolhidos, dos filhos e filhas de Deus, neste último dia, na América Latina e no Caribe, com o 7º selo. E se algum se foi a outra nação, até lá chegamos, para recolhê-lo no reino de Deus. Agora, podemos ver que estamos recolhendo fruto para a era da pedra angular. E tudo que pertence a esta era, ainda que tenha ido a outras nações, ali lhes chegaremos com a mensagem, porque pertence à nossa era e à nossa dispensação. E o amamos com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, ainda que tenha ido do território latino-americano e caribenho. Que Deus o abençoe onde quer que se encontre qualquer filho de Deus em outro território fora da América Latina e o Caribe. Quando chegue o momento, onde queira que se encontre, vão haver certas coisas. E Deus seguramente vai fazer algo onde seguramente vão vir para ver o que está acontecendo na América Latina e no Caribe. Assim é que não os incomodamos que também sigam para lá. Porém,
que recebam a palavra, que tenham todas as coisas que necessitam, os vídeos, os equipamentos, tudo, para que assim se alimentem bem e lhes levem a mensagem a outras pessoas também, para que também colham onde se encontram, recolham com o sétimo selo, onde quer que se encontre. E nós, Miguel e eu, lhes visitaremos também em outras nações, se encontram em outras nações. E não estaremos lutando com eles porque estão por lá e nem por aqui. Já isso é assunto deles. E não vamos nos meter nisso com eles. Os amamos, os visitamos e lhes ajudamos em tudo o que nós pudermos. E todos na América Latina lhes ajudaremos a ir onde quer que se encontrem. São parte nossa também. E agora todos, onde quer que se encontre, se é na América Latina ou em outras nações, estamos recolhendo com o sétimo selo. E isso é o que estamos fazendo por mais de 20 anos. Neste tempo final, estamos recolhendo com o sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do trabalho, do recolhimento dos escolhidos de Deus sob o sétimo selo. E lhe mostrei que o trabalho que estamos realizando neste último dia é o trabalho de estar recolhendo com o sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos continue usando grandemente nesse trabalho do recolhimento dos escolhidos de Deus, do último dia, na América Latina e no Caribe, e em qualquer nação onde se encontram os escolhidos de Deus. E que prospere esse trabalho do recolhimento dos escolhidos de Deus. Aviva a tua obra no meio dos tempos. E no meio dos tempos, dá-lhe a conhecer. Aviva a tua obra, dá-lhe vida. A vida do teu Espírito. Esta vida de Deus, que é a tua vida. Que a vida do Espírito Santo esteja manifestada na obra de Deus deste último dia, na era da pedra angular, e em cada um de vocês e em mim também, e nos use em toda a sua plenitude, recolhendo com o sétimo selo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e lhes guarde. E deixo novamente conosco Miguel Bermudes Marim, que está recolhendo conosco, está recolhendo com o sétimo selo. E quem mais estão recolhendo com o sétimo selo? Todos nós estamos recolhendo com o sétimo selo, porque o que não recolhe com o sétimo selo esparrama, e o que não é com o sétimo selo, pois é contra o sétimo selo. Porém, o que é com o sétimo selo é com Cristo, em sua vinda como Filho do Homem, Filho de Davi, como o Filho do Homem, com seus anjos neste último dia, recolhendo com o sétimo selo. Bom, se nos acabou o tempo, porém, a América Latina e o Caribe ainda continuaremos recolhendo com o sétimo selo, porque o tempo que nos acabou foi o tempo de estar aqui, porém continuaremos. Em Tizayuca, continuaremos com que tema? Vamos ver por aqui. Perseverando com o sétimo selo. Agora qualquer pessoa poderá perguntar, e então, por que quase todas as mensagens por essa gira e por outra gira tem a ver com o sétimo selo? Há alguma coisa das que Deus fará nesse tempo final que não tem a ver com o sétimo selo? Se vocês encontrar alguma, então poderá ter motivo para perguntar, porque em todas as mensagens, ou em quase todas, se menciona o sétimo selo. É que tudo o que Deus estará fazendo nesse tempo final gira ao redor do quê? Do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, recolhendo o fruto, recolhendo seus filhos e filhas,
dentre os gentios primeiramente e depois do povo hebreu. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.